Olá, meus amores! Vamos para a nossa aula de filosofia. Ainda vamos falar mais um pouquinho sobre a fábula O Patinho Feio e sobre essa questão aqui que é muito discutida, o preconceito, que nós sabemos que é errado, que não devemos ter preconceito, mas que infelizmente é um conceito muito presente em nossa sociedade. Então vamos acompanhar lá na página 11 de Filosofia. Nós que já conhecemos essa história do patinho feio, nós podemos perceber que as pessoas, elas se sentiam superiores a ele, quando na verdade elas eram apenas diferentes, cada uma com características, qualidades e limitações próprias. E vimos também que vários motivos levaram aos outros animais a não gostar do patinho feio. Foi porque eles não sabiam a diferença entre um filhote de pato e um filhote de cisne. Talvez porque eles nunca tinham visto um filhote de cisne antes. Então, eles julgaram o patinho negativamente apenas porque notavam diferenças entre ele e os outros patinhos. Na vida real, também ocorrem situações semelhantes. Concordam? Infelizmente, ao se deparar com diferenças, muitas pessoas julgam outras pessoas de forma negativa, sem buscar conhecê-las melhor e descobrir suas qualidades. A atitude de julgar os outros indivíduos sem conhecê-los o suficiente e se sentindo superior a essas pessoas chama-se preconceito. E, infelizmente, o preconceito está por toda parte, mas deve ser combatido, pois faz mal às pessoas e prejudica a convivência entre elas. Muitas pessoas nem sempre percebem que estão agindo de forma preconceituosa. Por isso, é importante pensar e conversar sobre esse assunto. Lembrar sempre que nós devemos nos colocar no lugar do outro, ter empatia, não fazer para os outros o que não queremos que faça conosco. Não gostamos de ser tratados mal, não gostamos quando as pessoas riem da gente. Não gostamos de ser excluídos das brincadeiras. Às vezes não gostamos nem de ser o último da fila, porque achamos que ser o último da fila é uma coisa ruim. Então, nós não devemos fazer com os outros o que não queremos que façam conosco. Nós vamos ver mais uma história que trata desse assunto, sobre julgar as pessoas sem ao menos conhecê-las. Aqui usando os animais, assim como na fábula do patinho feio. Nessa história conta que os habitantes de um prédio, lá os moradores de um prédio, descobriram que um porco viria morar ali. E todo mundo ficou alvoroçado, preocupado, nervoso, porque um porco ia vir morar ali. E todos sabiam que porcos eram bagunceiros, sujos e lamacentos. Então eles julgaram o porco antes mesmo de conhecê-lo. Porque, apesar deles terem essa característica, essa definição, poderia ser diferente. Então, todos os moradores do prédio concordaram que um porco vir morar ali não seria uma boa coisa. Então, todos já julgaram o porco antes mesmo de conhecê-lo. O doutor Raposo passou perto dele e nem cumprimentou. Encontrou o porco puxando lenha e o porco ia derrubando algumas migalhas pelo caminho. Nossa! Doutor Raposo ficou indignado.
disse: aquele porco deixou lenha espalhada na nossa calçada. A Gabriela foi lá correndo olhar, mas não tinha lenha nenhuma. Ela já pensou com ela mesma que o doutor Raposo deveria ter varrido. Mas, na verdade, quem tinha varrido toda a sujeira que tinha sido feita era o próprio porco, pois ele, mesmo que ele derrubou, ele foi até a casa dele, guardou as lenhas e voltou para limpar a bagunça que ele tinha feito. Então, vejam só, o raposo julgou o porco pela sujeira que ele havia derrubado, pensando que ele não limparia. Gabriela, ao ver que não tinha mais a sujeira, nem passou pela cabeça dela que fosse o porco que pudesse ter varrido. Logo já pensou que era o próprio raposo. Então eles julgaram, pré-julgaram, analisaram, fizeram toda uma história sem nem ao menos terem cumprimentado o porquinho. E com base nessa história, vamos responder as questões da página 13. Questão 2. Registre os pensamentos, as falas e as atitudes dos personagens que você considerou exemplos de preconceito. Podemos perceber preconceito quando a Gabriela disse: todo mundo sabe que os porcos são bagunceiros, sujos e lamacentos. E também preconceituosos foram o Dr. Raposo e o Clóvis quando concordaram plenamente com a Gabriela sem nem ao menos conhecer o porquinho. Também vemos atitudes de preconceito quando a Gabriela pensou que o Dr. Raposo devia ter varrido toda aquela sujeira e não o porquinho. Questão número 3. Converse com os colegas sobre essa pergunta. Que aprendizado pode ser obtido com essa fábula e aplicado à convivência humana? Registre as conclusões a que chegaram. Nós podemos concluir que não devemos julgar ou analisar as pessoas por sua aparência ou história pré-estabelecida. Temos que aceitar as diferenças e ser livres de preconceito. Agora, de tarefinha, embasando tudo isso que nós estamos conversando, sobre o preconceito, sobre o respeito às diferenças, sobre a empatia, vocês deverão ler o texto Onde Mora o Preconceito, da página 14 e 15, e interpretá-lo respondendo as questões 1, 2, 3 e 4. Isso de tarefinha. Serão todas respostas pessoais, pois será de acordo com o que vocês entenderam, sobre o que chamou mais a atenção, se vocês concordam ou não concordam com as atitudes do texto, com as ações do texto. Irão pesquisar o significado da palavra discriminação e vão escrever também como que vocês acham que se sente uma pessoa que é discriminada. Vão escrever ali as conclusões de vocês. Então, por hoje é só, meus queridos. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!